bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia mais uma edição do Ponto de Vista, um programa feito para discutir e apresentar o cruzamento entre o direito e a política e saber qual que é a influência que um campo exerce no outro e também os reflexos que as decisões políticas e jurídicas podem exercer na nossa vida cotidiana. Essas influências, elas acontecem principalmente por conta das inovações jurídicas que acontecem na Assembleia Legislativa, através da apresentação de projetos e da publicação de leis, mas também nos tribunais, principalmente nos tribunais superiores, que têm decisões reformadoras de entendimentos já ultrapassados. Todo mês a gente vem e traz uma discussão dessa aqui. Exemplos disso são as discussões que a gente já teve em 2023, comentando a decisão do STF sobre a coisa julgada e a matéria tributária, do STJ sobre a suspensão dos documentos dos devedores civis. Mas esse conhecimento todo, ele para acontecer e ser construído no plenário da Assembleia, no plenário do Congresso Nacional e também nos tribunais de justiça e nos tribunais superiores, eles passam por um campo de base. A gente está falando da educação em direitos, da educação jurídica, que vai proporcionar a formação continuada dos profissionais que atuam nessa área. E é sobre essa educação em direitos que a gente vai falar hoje com a minha entrevistada, a advogada Maria Carlotto, aqui de Campo Grande. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Então, para falar em educação em direitos, a gente parte da onde, doutora? Eu acho que desde a infância, desde a casa, desde a criação em cidadania, desde os primeiros passos. Tem a ver com cidadania, essa é uma palavra-chave. Tem a ver com cidadania. Eu acho que a educação, ela começa em casa, ela se desenvolve no seio da escola, através dos professores e de todos os trabalhadores na área da educação, e vai se perpetuando dentro da adolescência, na faculdade, e o cidadão como um todo depois atuando na sociedade. Então, para mim, eu creio muito nisso. A educação, ela parte da criança, do seio familiar. É ali que ela começa a ter as primeiras lições de cidadania, de ordem, de hierarquia, de respeito, de imposição. Entendi. Além de advogada, você também é professora de direito, né? Isso. Atua nos cursos preparatórios para a prova da OAB, né? Como que o advogado tem esse contato com a pedagogia ou com a arte de ensinar? O que instiga nele esse dom? Desde criança eu sempre soube que eu ia ser advogada. Sempre. Eu sempre tive um senso de justiça muito grande. Sempre estava ali no meio das brigas tentando solucionar. Mas eu também queria ser professora. Você era conciliadora da turma? Eu era conciliadora. Eu sempre gostei de... Até hoje, eu sou uma solucionadora de problemas. Então, eu queria ser advogada, mas eu queria ser professora. Porque era legal ser professora. E como conciliar os dois? Eu fiz magistério. No magistério, eu pude desenvolver a parte da escrita. Eu sou escritora. Então, no magistério, eu consegui liberar toda essa questão de trabalhar a literatura, o conto, essa parte mais imaginária. E depois... Um lado lúdico ali. Isso, lúdico. Nada mais fácil de ensinar para as pessoas do que quando você transforma para ela dentro do universo dela, quando você fala a linguagem dela. Se o interlocutor ele não está adequado ao receptor, não vai acontecer. Depois do magistério veio pedagogia, da pedagogia o direito. Dentro da área do direito advogando, eu advogo já há 17 anos, eu tinha aquela inquietude, eu queria passar para as pessoas um direito da forma como eu vejo, um direito mais simples, mais aplicado, mais humano. Comecei a dar aula na Universidade Federal, como convidada, e posteriormente no curso preparatório para a OAB, no CPA, e lá fiquei. Desenvolvendo essas atividades, trabalhando junto na OAB, a gente como advogado tem que atuar na nossa classe, junto do nosso órgão. Trabalhando na OAB, já conhecia o Dr. Daniel Castro, ele era juiz eleitoral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral. E ele me convidou, junto com o Dr. Juliano Thanos, para fazer parte dessa equipe, para fazer parte do Conselho da Escola Judiciária Eleitoral. O Conselho da Escola da Justiça Eleitoral. Isso, a Escola Judiciária Eleitoral, que é a parte que trata dessa educação, de levar a cidadania para a população, de falar de cidadania, de fazer esse papel de inclusão. Lá na Escola Judiciária, ele me deu carta branca para fazer aquilo que eu quisesse. Então, dentro da escola, eu pude desenvolver
essa questão da poeta, da escritora, da advogada, porque a gente tem que adequar o assunto àquilo que é aplicado na Constituição Federal e no direito eleitoral, e também materializar esse trabalho com as crianças, com os adolescentes e as universidades. Então, atingindo as crianças, levando para elas essa noção de cidadania e da importância delas, que a gente consegue trabalhar todo um processo evolutivo. Não adianta achar que vai acontecer de uma hora para outra, não. Não, isso que é interessante, né? Eu percebo que você estava se preparando desde o começo da sua vida profissional e acadêmica para algo que você nem sabia que poderia acontecer, né? E foi parar na Escola Judiciária Eleitoral. Eu mencionei sobre a formação continuada dos profissionais. Todos os órgãos públicos, ou pelo menos a sua maioria, tem uma escola superior, né? A OAB tem a ESA. Tem. Dentro da Assembleia Legislativa, a gente tem a Escola Legislativa, existe a Escola do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. Qual que é a particularidade que você encontrou na Escola Judiciária Eleitoral? E qual foi também, doutora, a primeira iniciativa, aproveitando essa carta branca que você recebeu, que você conseguiu implementar lá? Como você falou, todos os órgãos, ou pelo menos a sua maioria, tem esse setor, essa parte de educação continuada. E não só os órgãos públicos ou as instituições de classe, mas toda instituição, toda empresa deveria ter, porque não existe a educação estagnada. Tudo é contínuo, tudo muda o tempo todo. Então, trazer essas informações, fazer a capacitação e a atualização do profissional, independente da área que ele atua, é muito importante. É você manter saudável o seu colaborador e você manter o atendimento ou a contraprestação para a população adequada. Dentro da Escola Judiciária Eleitoral, os trabalhos que são realizados são de levar essa informação para as crianças. Então, eles vão até as escolas, levam a urna eletrônica, tem o joguinho, implanta na urna eletrônica personagens que serão os votados. E a primeira iniciativa que eu pude realizar lá, e para mim foi uma realização que vai muito além do que o trabalho realizado na Escola Judiciária Eleitoral, mas é um trabalho pessoal e um trabalho como escritora, que foi o gibi, o Pedrinho e o Voto. A gente já vai aproveitar e mostrar aqui o Pedrinho e o Voto. O gibi escrito pela doutora. Isso. Pode mostrar ali para a câmera. E que história que conta, o que o Pedrinho faz nessa história, doutora? O Pedrinho está passeando pela praça e escuta ouve duas pessoas de mais idade reclamando a respeito de um cargo público que não foi concedido e que ele votou errado. E o Pedrinho fica ali ouvindo e vai conversar com a mãe, querendo saber o que é aquilo, o que é votar errado. Criança curiosa, né? Criança curiosa. E ele pergunta o que quer ser prefeito, e a mãe fala, e ele quer ser prefeito. Então, é você introduzir na criança a certeza, e não é nem a ideia, é a certeza de que ela pode ser aquele representante da população que ela está vendo lá em cima, que ela está vendo na televisão, pode ser ela. Por que não? Então, trabalhar com a criança não é precipitado. Ela tem que saber desde pequena a importância. Ela tem que aprender por que ela tem que votar. Por que infelizmente, o voto ainda é obrigatório? Por uma questão histórica, uma questão social. Então, quando ela aprende isso, fica mais leve. Ela tem a necessidade de aprender até para que ela possa questionar no futuro, né? Claro, justamente isso. A inteligência, ela está voltada não para você saber tudo, e sim para você conseguir questionar e solucionar problemas cotidianos. Então, quando você trabalha essa criança, ela já vai percebendo a importância do voto dela, já instiga nela aquele desejo, né? Você vê, por vezes, adolescentes que você fala, caramba, ele nasceu para isso. Não é que ele nasceu para isso. Talvez ele esteja inserido em uma comunidade, em um núcleo, onde se tem a liberdade de falar sobre política e não sobre partidos políticos. Nós devemos falar sobre fazer política, sobre cidadania, sobre soberania, sobre defesa da nossa nação e dos nossos direitos. O que é um povo livre? É um povo que sabe dos seus direitos, né? Perfeito. E esse gibi do Pedrinho, ele foi publicado quando? Ele foi publicado um pouco antes da pandemia. Foi a sua primeira iniciativa, como você mencionou? Foi a primeira iniciativa. A Escola Judiciária ela já tinha trabalhos nesse sentido, né? Ela tem aqui o TRR na escola, mas não tinha nada direcionado para a criança.
E um dia, voltando de um passeio, me veio na cabeça a história. Eu falei, vou escrever, né? Quem sabe dar um samba. E deu, né? Deu um samba. As crianças ficam extremamente empolgadas para poder votar. Eu perguntei justamente para saber isso, né? Como foi a receptividade do público-alvo, né? Dá para avaliar já tem aí alguns anos que ele foi publicado pela escola. Como que as crianças recebem esse conteúdo? Ou os pais delas, talvez? Elas percebem que o Pedrinho tem a idade delas. Elas percebem que as mesmas dúvidas, as mesmas indagações que elas têm e por vezes não expressam, o Pedrinho tem. Então tem uma identificação aí. Tem uma identificação. É um pouco da Maria também, né? Um pouco da Maria curiosa. Eu me lembro muito bem, na época que eu era criança, que faziam-se os comícios, era uma coisa muito diferente do que é hoje. Ainda podia o show no comício. Isso, eu lembro das bandeiras. E isso é muito marcante para mim, porque eu me lembro que o pai não deixava falar a respeito. Hoje não, hoje a gente tem essa liberdade de falar. Hoje as crianças têm essa liberdade de trabalhar sobre isso. Essa liberdade de poder levar a urna eletrônica para a escola, mostrar para eles. Nós vivemos num universo hoje muito dinâmico, muito rápido. Hoje as informações, elas voam. Quando você era criança, quando eu era criança, as informações demoravam semanas, às vezes, para chegar. Hoje não. Hoje uma informação verídica ou não, ela chega rápido. Então, você trabalhar com a criança, aquela informação verdadeira, aquela informação palpável dentro da escola, ela é a melhor forma de combater o fake news, é a melhor forma de combater a desinformação. Um comentário pertinente, porque ontem foi aprovada justamente em regime de urgência a votação, né, para se votar, a votação para se votar. A votação para votar, o projeto de lei das fake news, que é um assunto que a gente pretende também trazer aqui no ponto de vista que tem tudo a ver com o nosso programa. Mas voltando à educação em direitos, para a gente não cair em fake news no futuro, doutora, além do gibi do Pedrinho e também dessa receptividade positiva, da identificação que as crianças relataram para você, quais outros trabalhos você teve a oportunidade de fazer lá na escola? Nós temos também a cartilha. Eu sei que tem uma iniciativa aí bilíngue, né? Tem a cartilha, que essa ela... Essa aí, né? A gente vai mostrar aqui para... A cartilha jovem, que ela fala também sobre quem são os representantes da população. Voltada para os adolescentes, né? Isso, ela é voltada para o adolescente. O que ele faz, qual é a função, onde é feito, como é a votação. Fala principalmente sobre fake news, desinformação. Então tá, a gente vai aproveitar aqui e mostrar para vocês. Tem um truque, né? Tem para os adolescentes brasileiros. Isso. E para os adolescentes... Guarani. Olha só que legal. A primeira cartilha traduzida para Guarani. Quem que traduziu isso? Eu não vou lembrar. Foi o pessoal da escola mesmo? Foi uma mulher que foi contratada. E eu vou te falar, foi bastante complicado para conseguir, porque era a época da pandemia. A Diapoma? É Diapoma. A gente aprendeu essa palavra antes de começar a gravar. E por causa da pandemia, eles estavam isolados na aldeia, então não foi tão fácil. A Justiça Eleitoral faz um trabalho de excelência com a comunidade indígena, né? Sim. Levando as urnas para as aldeias e também levando informação na sua língua materna agora. Essa cartilha foi apresentada também no TSE no ano passado. Foi apresentada no TSE? Foi. É motivo de muito orgulho. Uau! Olha onde uma ideia que nasce durante uma viagem pode chegar, né? Pois é. E a Escola Judiciária Eleitoral aqui do Mato Grosso do Sul, através dos seus representantes, dos seus funcionários, tem uma atividade muito boa, um trabalho muito bom. E é interessante, é um trabalho de formiguinha e silencioso. Ele vai direto na comunidade, não há tanta essa divulgação. Nós temos juízes que participam ministrando palestras, temos magistrados federais que participam levando essa parte de cidadania para a população mais carente, para a população que, por vezes, está na margem da sociedade. E é um trabalho silencioso. E isso é bacana, porque é um trabalho que é feito pelo trabalho, pelo retorno, que não vai ver agora. Ninguém vai ver o resultado agora. O resultado é depois. Principalmente essa sementinha que a gente planta com os pequenininhos, com as crianças. Construindo a cidadania. Construindo a cidadania. Mas vai demorar para ele votar. Será que vai? Passa tão rápido. Ele tem que saber que a partir dos 16 anos ele pode votar. Ele não é obrigado, mas ele pode votar. E por que não votar? Por que eu não posso dizer aquilo que eu penso? Se a lei me possibilita, então por que eu não vou trabalhar com esse adolescente, mostrando para ele como ele vai fazer essa escolha, como ele vai fazer a averiguação?
Como que ele vai participar? E a partir dos 18 anos, ele pode ser votado, não é verdade? Ele pode ser vereador, não pode? Pode. Então, por que não? Por que a gente vai esperar chegar lá na idade para daí começar a trabalhar isso? As escolas têm que trabalhar afinco a cidadania, a parte do exercício dessa cidadania, que não está apenas em ser político, é votar e ser votado. É votar e ser votado. A gente está discutindo hoje sobre votar, ser votado, sobre o exercício da cidadania, sobre o aprendizado em direitos, a educação jurídica e a educação cidadã, com a minha entrevistada, a advogada Maria Carlotto, aqui no Ponto de Vista. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco para falar mais sobre esse aprendizado e sobre esse ensino, né? Fica de olho. Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento. Mas todo avanço impõe novos desafios. Maior qualificação para aumentar a renda dos sul-mato-grossenses. Investimentos constantes na base, que é a educação. Reforço na segurança. Avanços na regionalização da saúde. Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social. É uma nova e importante etapa, e os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as melhores soluções, com conciliação e respeito. As necessidades são muitas, mas a bandeira da Assembleia é uma só: garantir o bem-estar de todos os cidadãos. O compromisso foi assumido e o trabalho já começou. Compareça às sessões, fiscalize, reivindique, participe. Esta casa é sua. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltando para o nosso segundo e último bloco do Ponto de Vista, falando hoje sobre a educação em direitos, a construção da cidadania e o papel que os profissionais do direito podem exercer nesse âmbito. A minha entrevistada é a advogada Maria Carlotto, com quem a gente já falou aqui no começo da conversa sobre como que essa educação pode ser feita pelo setor público, né? Mas os advogados, o outro lado dessa moeda, aquele advogado que está para se formar, ou está recém-aprovado na OAB, ou ele sente já que está defasado, precisa se atualizar, o que ele pode fazer para, com o conhecimento que ele adquiriu no curso, construir essa cidadania e ensinar os direitos para os seus clientes, para a sua comunidade? Paulo, a gente sempre busca, eu acho que tudo que a gente procura ter um fim e que esse fim vai além de nós mesmos, ele é mais gratificante. Então, claro, o CPA hoje ele trabalha com o curso preparatório para a OAB, ele é um curso presencial. Nós trabalhamos com profissionais que nós já estamos juntos há 8 anos, são advogados, são professores já de carreira e sempre buscamos levar para os alunos mais do que aquilo que ele precisa para a prova da OAB. Os índices de aprovação nos interessam? Claro que nos interessam, eu vou estar sendo hipócrita com você. Essa é a maior propaganda que você pode ter, né? Essa é a maior propaganda, a nossa propaganda é a boca a boca, olha, eu fiz, eu passei, que bom. Mas começou a nos incomodar a questão de que nós estamos colocando no mercado de trabalho, e quando eu falo nós, eu estou falando das faculdades, eu estou falando dos cursos, do curso preparatório. Do ensino como um todo. Do ensino como um todo. Nós estamos despejando no mercado de trabalho profissionais que estão totalmente despreparados, ou que não têm experiência, ou que não têm segurança para estar realizando aquilo. E o que é o advogado? O advogado, ele é o representante da população. O advogado exerce um papel tão importante porque ele é a voz, ele que vai se levantar contra qualquer injustiça. Então, como que a gente vai colocar aquele advogado que não está preparado para isso, que ele não sente dentro dele essa segurança? Então, isso começou a inquietar demais e veio a ideia do quê? Dos cursos de extensão. Como que a gente pode estar trabalhando para auxiliar esse advogado? Então, nós realizamos cursos, aulas, junto com a ESA, com a Escola Superior da Advocacia. Essas aulas são gratuitas. A OAB está aí para isso. As escolas que a gente mencionou no começo do programa, né? A OAB está aí para isso, para auxiliar o advogado, principalmente o jovem advogado, tá? E o CPA também tem esses cursos. Nós temos os cursos de extensão. São cursos pequenos, porque na faculdade você não teve direito imobiliário.
Esses cursos, isso que eu ia perguntar, contemplam quais aspectos da atuação do profissional? Temos tudo. Tem direito para a área imobiliária, tem contratos, eu sou especialista em contrato. Então, os cursos de extensão do CPA buscam isso, a capacitação do advogado dentro da área que ele deseja. Tem o curso Passei na OAB Agora, que vai tratar... Oferece um posicionamento de mercado, é isso? Isso, mas é também uma política de vida nossa, do CPA, que compartilha não só a minha, mas dos profissionais que trabalham lá. Então, passei na OAB Agora, como que eu vou atender o meu cliente? Como que eu vou pegar a documentação? Então, o meu objetivo nada mais é do que fazer para esse jovem advogado aquilo que eu sinto que falta, tá? Que me angustia saber que tem E aquilo que você também deve ter passado no começo da sua carreira. Eu passei, mas eu era muito curiosa, então eu fingia. Eu ia até o tribunal, sentava lá em cima, cumprimentava os desembargadores de longe e ficava olhando o que acontecia. Aí eu via os processos que eram mais interessantes, entrava no sistema, pegava o processo e olhava. Eu sempre fui muito curiosa. Então eu ia para as audiências, eu conversava com o juiz, eu conhecia todo mundo e ninguém sabia quem eu era. Então eu fui desvendando, desbravando aí. Entendi. Nada substitui uma boa conversa, né? E por incrível que pareça, eu sou extremamente tímida. Não, você está mentindo agora. Não, eu sou. São personagens, são personagens que a gente traz para determinadas situações. Então, quando eu estou com um aluno, quando eu estou com o jovem advogado, é um personagem, a Maria que está ali. É a Maria professora. É a Maria professora. E é tão gostoso. Eu acho que quando eu estou andando pelo fórum, que eu escuto professora, o coração fica assim, por um lado apertadinho, mas fica muito orgulhoso, porque você acabou deixando um pouquinho de você ali. Se aquela pessoa te chamou, é porque você deixou lembranças boas nela, senão ela ia ignorar você. Exato. Então, é a educação, o direito à educação, a educação ao direito, é um direito para todos. É um direito para todos. Eu acho que foi a reflexão que melhor poderia encerrar o nosso programa de hoje. A gente conversou com a Maria professora, a Maria advogada, a Maria empresária, daqui da capital, daqui de Campo Grande, Maria Carlotto, a quem a gente agradece a participação no Ponto de Vista. A gente vai encerrando o programa aqui, mas antes eu queria perguntar para quem se interessou nesse material produzido pela Escola Judiciária, como que faz para entrar em contato com o TRE e buscar uma cópia dessa cartilha, ou levar para sua escola, ou levar para o seu filho? O mais legal de tudo isso é que todo esse material, ele está lá, de forma digital, no site do Tribunal Eleitoral. Então, Tribunal Eleitoral de Mato Grosso do Sul, você clica lá, tem o link, você vai direto para a Escola Judiciária Eleitoral, tanto o Pedrinho e o voto, como a cartilha da cidadania em português e em guarani. E se você quiser entrar em contato conosco, com a Escola Judiciária Eleitoral, quiser fazer aquele grupo na sua comunidade, nos chamar para conversar, para apresentar a urna eletrônica, nós estamos à disposição. A cidadania se faz assim, se faz no dia a dia, na comunidade, através desse trabalho de formiguinha. Gostaria muito de agradecer, eu não posso deixar de agradecer aqui, a todos aqueles que trabalham por trás disso, porque não existe a Maria Carlotto, existe a Escola Judiciária Eleitoral. Perfeito. Então, nessa parte, a Ascom, a equipe, o Laudo, a Catherine, o meu diretor hoje, Dr. Juliano Thanos, e no CPA tem toda a nossa equipe de professores. Nós não somos nada sem aqueles que estão conosco de braços dados e podendo realizar, porque sem o auxílio, isso aqui seria apenas um sonho, seria apenas palavras e não estariam aqui materializadas. Então, obrigada a todos aqueles que podem participar, que têm um pouquinho de participação aqui. Obrigada a você pelo convite. Areto, obrigada. É sempre uma satisfação poder conversar com pessoas que têm esse interesse, que têm esse objetivo de levar um pouquinho mais de informação e um pouquinho mais da gente para aquele que está lá do outro lado assistindo. Perfeito. Fico muito honrado com as palavras. E o Ponto de Vista vai acabando por aqui. A gente volta no próximo mês com mais algum tema que fale sobre o cruzamento entre o direito e a política. Até lá, continue assistindo a TV Assembleia, a TV da gente de MS.